ele foi para o segundo turno, tivemos que fazer um voto útil para derrotar o PT, que a gente tinha acabado, né, de promover as manifestações pelo impeachment, colocar o Lula na prisão, derrubar a Dilma, e a gente tinha a esperança de que um novo governo pudesse trazer mudanças. Eu vou te contar uma novidade, deputado. Eu não sei se você sabe, mas você é criticado pela esquerda. Seu movimento ajudou a eleger Jair Bolsonaro, né? Seu movimento, e você era, na época, o principal expoente. Só que em determinado momento, o MBL e o senhor romperam com o bolsonarismo. E agora viraram alvo do bolsonarismo. Mas eu queria entender por que houve esse rompimento, qual que é a crítica que vocês fazem a essa ala da direita brasileira, que é a maior parte da direita brasileira hoje. Bom, nós tentamos a todo custo ter um outro candidato à direita, né, para que quem fosse no segundo turno em 2018 não fosse Jair Bolsonaro. Ele foi para o segundo turno, tivemos que fazer um voto útil para derrotar o PT, que a gente tinha acabado, né, de promover as manifestações pelo impeachment, colocar o Lula na prisão, derrubar a Dilma, e a gente tinha a esperança de que um novo governo pudesse trazer mudanças. O nosso rompimento, né, com o Bolsonaro, e eu quero deixar claro, nunca fui um deputado da base do governo Bolsonaro, sempre fui independente, da independência fui para a oposição. Por quê? Porque ele próprio descumpriu as suas promessas de campanha. No primeiro ano de mandato do Bolsonaro, eu vi ele acabar com a Lava Jato, nomeando um procurador-geral da República petista, que proibiu modelos de força-tarefa como o da Lava Jato. Eu vi ele nomeando o Cássio Nunes para o Supremo, que todas as oportunidades que teve para votar a favor do Lula, a favor dos investigados da Lava Jato, votou, né? Eu vi Bolsonaro e Paulo Guedes furando o teto de gastos no primeiro ano de governo, porque muitas vezes os bolsonaristas falam, não, a gente furou na pandemia, que é natural, justificável, qualquer governo teria furado o teto na pandemia, que foi uma coisa muito extraordinária. Mas não, foi antes em 2019 e depois com a PEC Kamikaze, que se assemelha muito ao pacote de bondades que Lula e Dilma sempre fizeram nos seus últimos anos de mandato, que criaram mais de 100 bilhões de reais de rombo, e eles que sempre foram críticos do Bolsa Família, turbinaram o Bolsa Família como nunca antes, né? Criando um rombo fiscal sem ter a receita suficiente para fazer isso com a PEC Kamikaze no último ano de mandato. Então, mesmo na principal pauta deles, que era a segurança pública, não houve nenhum projeto para endurecimento de penas. Não houve, pelo contrário. Quando o Sérgio Moro mandou o pacote anticrime, a base do governo Bolsonaro votou a favor de uma emenda do deputado Marcelo Freixo, do PSOL, que criava o juiz de garantias. E o Bolsonaro sancionou porque o juiz de garantias ia beneficiar o Flávio, seu filho, que roubou dinheiro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, fez parte do mesmo escândalo do PT, aliás, porque o presidente da Alerj era o André Siciliano, que depois foi trabalhar na Gleisi Hoffmann, agora no governo Lula, e Flávio Bolsonaro estava sob o comando de um deputado petista e juntos roubaram dinheiro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E Jair Bolsonaro, para blindar o próprio filho desse escândalo, favoreceu todos os criminosos do país, sancionando o juiz de garantias, e não aprovou nenhum grande projeto de aumento de pena. Eu, um deputado sozinho, de um partido que tem uma bancada de um homem só, sendo de oposição, consegui aprovar e ser sancionado agora o projeto de aumento de pena de furto, roubo e receptação. Eu não sou presidente da República, eu não sou líder de uma grande bancada, eu sou líder de mim mesmo, e ainda assim eu consegui fazer isso. Imagina ele com a caneta de presidente, não fez por pura incompetência e por rabo preso também. Nós aprovamos também, na legislatura do Jair Bolsonaro, o fim das decisões monocráticas, a obrigatoriedade de submeter as decisões monocráticas ao Pleno do Supremo. Ele vetou a pedido de Dias Toffoli. Então, isso a família Bolsonaro não fala, que uma das principais medidas, né, que são defendidas como contenção do Supremo, que é o fim das decisões monocráticas, nós aprovamos. E só não está em vigor porque o Bolsonaro vetou a pedido do Dias Toffoli, que ele se dizia grande inimigo, mas aí nos bastidores ia assistir junto o jogo do Palmeiras no Palácio do Planalto com o Dias Toffoli. Então, essa é a razão de apontar todas essas incoerências, de apontar o despreparo, de apontar a falta de compromisso com a verdade, com as próprias propostas de Jair Bolsonaro, que levou a gente aí à oposição. E a constatação também de que nós, com as manifestações pelo impeachment, entregamos um país com o PT destruído, que escondia o vermelho e a estrela do partido nas eleições de 2016, com Lula preso, inelegível, e Bolsonaro nos devolveu um país com Lula presidente da República e o PT mais forte do que nunca. Então, se nós quisermos que o nosso país não seja mais refém, né, do Partido dos Trabalhadores, né, para o resto das nossas vidas, ou pelo menos pelos próximos ciclos eleitorais, nós precisamos tirar a família Bolsonaro da cabeça da direita brasileira. Entrando então um pouquinho na candidatura do Renan Santos à presidência da República. Essa semana saiu uma pesquisa Real Time Big Data que mostra ele como o principal nome da terceira via. Porém,
o maior eleitorado dele é o público rico, elitizado do país. Como que vocês pretendem conquistar a outra parte do eleitorado, o público pobre, a baixa renda, que é a maior parte do eleitorado do Brasil? Ou seja, vocês conversam só com um nicho. Como vocês pretendem dialogar com o restante do país e ser conhecido no restante do país? Quero levantar 2 pontos. O principal recorte do nosso eleitorado não é de renda. O principal recorte é de idade. Os jovens, pobres e ricos, em regra, estão com o Partido Missão, estão com a pré-candidatura do Renan Santos, né? Entre 16 e 24 anos, nós estamos em primeiro lugar, com o Renan tendo mais de 80% de desconhecimento. Primeiro lugar em todas as faixas de renda. Então, o primeiro ponto, o recorte do nosso partido inicial é geracional. Nós somos o primeiro partido que dialoga e representa a geração Z, em sua maioria. Depois, eu vou discordar do critério que você utiliza para chamar de rico, porque para mim, quem recebe de 2 a 5 salários mínimos e de 5 a 10 salários mínimos, não é nenhum milionário, não é nenhum rico. Como quando as pessoas escutam a palavra rico, é diferente do critério do IBGE. Para o IBGE, né, uma pessoa que ganha 5 salários mínimos é rico porque a gente está num país miserável, né? Mas quando na realidade 5 salários mínimos, um gerente de McDonald's nos Estados Unidos recebe mais do que isso, né? Mas quando a gente vê os critérios da população em geral... Só uma correção que é o dado da pesquisa que eu trouxe aqui, não é a minha opinião sobre... Não, perfeito. Mas o dado da pesquisa Real Time Big Data que saiu essa semana. É por isso que eu estou explicando, porque esse critério de rico é utilizado pelo IBGE, né? Que você está utilizando como jornalista e todos os jornalistas utilizam esse critério. Mas só para explicar, porque quando a pessoa escuta rico, parece que nós temos um grande apoio entre milionários e se a gente tivesse, não era nem 1% da pesquisa que a gente não tem essa quantidade de milionário no Brasil. Então, o primeiro recorte é geracional. Segundo, é natural que a gente tenha mais acesso e mais conhecimento, né, nas camadas mais pobres da população, quando o Renan estiver nos debates da TV. Inclusive, espero que tenha um debate na Rede TV e que ele esteja presente, porque vai alcançar o grande público. Ele nunca disputou uma eleição, nunca teve acesso à televisão. O principal problema dele é o desconhecimento, porque quem conhece, vota, né? O Renan é aquele que tem o maior nível, né, de conhecimento, de voto por conhecimento dentre todos os candidatos, de longe. Ele é o que tem o maior teto, ou seja, ele tem a menor rejeição e ele tem um piso forte já, mesmo com um nível de desconhecimento muito grande. Então, a nossa principal missão é tornar o Renan conhecido, porque, em regra, quem ouve entende que ele é superior aos outros pré-candidatos. Agora, deputado, o pré-candidato do Missão, que é o Renan Santos, que é o seu pré-candidato à presidência da República, ele pode até ser desconhecido, né, da grande parte da população, mas ele é conhecido do noticiário por algumas denúncias, entre elas tráfico de influência, lavagem de dinheiro e também é suspeito de gerir mal as empresas que ele tem posse, que ele é dono, porque ele quebrou algumas empresas. Primeiro, eu queria saber se o senhor põe a mão no fogo, porque a partir do momento que ele ficar conhecido, denúncias até desconhecidas podem virar conhecidas. Quero saber se o senhor põe a mão no fogo e se ele que quebrou empresas privadas tem capacidade de gerir um país. Primeiro, não existe nenhuma denúncia contra Renan Santos e ele nunca quebrou nenhuma empresa. É preciso aqui estabelecer a verdade. Houve uma denúncia de que contra o MBL, não, de maneira geral. Denúncia existe, não houve condenação ainda. Não, acabou. Não tem processo, não tem denúncia, já foi absolvido em todas as instâncias. Então a denúncia não existe. A partir do momento que ele tem a absolvição, tem o trânsito em julgado, a denúncia deixa de existir, né? Ela existe enquanto o juiz ainda não analisa a resposta da acusação e não tornou o sujeito réu, né? Então, dentro do nosso processo jurídico, formalmente não existe denúncia. Que foi, na realidade, uma acusação feita por um promotor bolsonarista de que a gente teria lavado 400 milhões de reais pelo superchat do YouTube. 400 milhões de reais é mais do que o faturamento do YouTube no Brasil inteiro. Então, denúncia esdrúxula, foi rejeitada pelo juiz na primeira instância, na segunda instância também, e o promotor, que na realidade foi punido e recebeu uma chamada em vez de nós, do MBL, que... Quando surgiu a denúncia, a gente fez muito diferente do que o Flávio Bolsonaro, negando que tinha relação com o Vorcário, depois dizendo que só foi terminar as relações. A gente não. Vocês estão com suspeita sobre a gente? Toma as nossas contas, não precisa quebrar o nosso sigilo. A gente abriu para o Judiciário, a gente abriu para o Ministério Público, não tinha absolutamente nada. Então, o primeiro ponto é esse. Não existe nenhuma denúncia, fomos absolvidos em todas as instâncias pelo mérito e não por um problema processual, como foi o caso do Lula, né? Porque uma coisa é, prescreveu, achou uma nulidade. Não, o nosso foi julgamento de mérito, né? Analisaram as contas e isso não havia nenhum problema. O outro ponto
O Renan nunca quebrou nenhuma empresa, ele vivia de comprar empresas quebradas, fazer a recuperação dessas empresas e daí ele vivia da negociação desses ativos, né? Tanto que quando você vê as denúncias de empresa tem dívida de tanto e de tanto e de tanto, você vai ver as dívidas foram feitas, o Renan tinha 12 anos de idade. Ele não fundou nenhuma dessas empresas, ele não foi o responsável por administrar nenhuma dessas empresas, era o trabalho dele comprar dívida, comprar empresas quebradas, para daí, na recuperação judicial, ele negociar os ativos e ficar com aquilo que sobrasse. Então, nunca quebrou nenhuma empresa, tem plena capacidade de administrar o país e eu acho, né, sem falar de toda a gestão que foi feita do Movimento Brasil Livre durante os últimos 12 anos, que foi o único movimento que sobreviveu ao impeachment da Dilma, nenhum outro movimento que foi para a rua existe hoje, né, só o Movimento Brasil Livre, e que elegeu parlamentares em todo o país e que fundou um partido político quando o presidente da República, Jair Bolsonaro, com a caneta de presidente não conseguiu e o Renan conseguiu, então tem plena capacidade e eu digo mais, ele é o único que tem propostas. Eu peço para as pessoas analisarem as propostas, porque o Lula já desistiu de ter proposta há muito tempo. E o Flávio Bolsonaro, quando perguntaram para ele qual que era a proposta dele, ele falou que não ia revelar para não ser atacado. As nossas propostas estão escancaradas. Podem atacar que a gente tem plena capacidade de defender essas propostas e o Renan, sem dúvida nenhuma, vai mostrar de longe, e eu coloco a mão no fogo, não só em relação à honestidade, mas em relação à capacidade técnica do Renan, que vai ficar muito clara a distância abissal da capacidade dele para os outros pré-candidatos. Deputado, aproveitando ainda sobre Renan Santos, se eleito, como vocês pretendem governar? Porque o senhor é muito conhecido por briga com diversos parlamentares de diversos partidos, é oposição à esquerda, mas também não dialoga com a família Bolsonaro, com partidos ali desse espectro da direita ligados à família Bolsonaro. Como que o senhor e o Partido Missão e o Renan Santos, como vocês imaginam governar um país sem diálogo? Não, primeiro que não é sem diálogo. Eu citei um exemplo para você mais cedo, né? Eu, sem ser presidente da República, aprovei o projeto mais importante de crimes contra o patrimônio nos últimos 20 anos, que foi o aumento de pena de furto, roubo e receptação. Aprovei com maioria folgada na Câmara, aprovei com maioria folgada no Senado e constrangi o presidente Lula a sancionar, porque se ele vetasse, eu teria maioria para derrubar o veto dele. Então, eu sou o deputado que mais aprovou relatórios e projetos de lei relevantes, mostrando minha capacidade de articulação e sendo um deputado. E diferente do Lula, eu não tive cargo, eu não tive emenda, eu não tive nada para oferecer para os outros parlamentares, senão a minha capacidade de articulação e a minha capacidade de atrapalhar a vida deles, porque isso te dá poder de negociação. Eu nunca negocio o meu voto. Sempre que eu discordo, eu voto não. Mas eu tenho a capacidade, eu estudei o regimento interno da Câmara dos Deputados, como assim 99% dos deputados não fizeram, e eu tenho a capacidade de fazer uma votação que duraria 5 segundos, durar 1 mês, com a minha obstrução e com o meu conhecimento do regimento, e é essa obstrução que eu utilizo como arma, né, para negociar a aprovação dos meus projetos e relatórios na Câmara dos Deputados. Ao mesmo tempo, eu vou te dar um exemplo de quando eu fui presidente da Comissão de Educação. Tinha vários ministros da Educação, né, de Jair Bolsonaro envolvidos em vários escândalos de corrupção. Vocês devem se lembrar também que teve uma dança das cadeiras diversa ali e, principalmente no período que eu fui presidente da Comissão de Educação, que mais convocou ministros da Educação para prestar esclarecimentos em relação a escândalos. Para dar uma demonstração em relação à nossa habilidade de articulação, quando eu precisava convocar ministro Bolsonaro para investigar a corrupção, eu construía a maioria da comissão me articulando com a esquerda e convocava. Quando eu precisava aprovar projetos de meritocracia no âmbito da educação, que eu acredito, eu me articulava com a direita e aprovava. Então, com o mesmo plenário, com o mesmo número de deputados, eu conseguia construir maioria contra a direita ou contra a esquerda, dependendo daquilo que eu queria aprovar. Então, essa habilidade nossa já está atestada pelo meu mandato, por outros mandatos que nós temos no Movimento Brasil Livre ao redor do país. Com a caneta de presidente da República, o nosso poder se multiplica à milésima potência. Então, não existe, nós somos duros, nós somos incisivos, a gente faz um enfrentamento muito forte. Agora, isso não significa que a gente não tem capacidade de articulação. É um poder multiplicado à milésima potência na mão de uma figura, não é perigoso? Não, mas isso é a natureza do presidencialismo, né? O poder de um deputado federal, claro que vai ser desproporcionalmente menor em relação ao presidente. E é natural que assim o seja, porque o presidente tem muito mais voto do que eu. Tem mais legitimidade democrática para exercer esse poder, portanto. Se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.